A gente está em contato com o senador Cristóvão Buarque. Senador, boa tarde. Boa tarde, um grande prazer falar com você e com todos os ouvintes. O prazer é meu, senador. Senador, eu vou passar aqui para os nossos ouvintes que estavam no horário eleitoral enquanto a gente estava pela internet esse trechinho da audiência pública desde que o senador Cristóvão Buarque anunciou qual era a sua posição no julgamento. Ele se tornou alvo de memes, de cyberbullying, de pessoas que não aceitam que ele tenha opinião. E isso culminou com um protesto bem violento hoje numa comissão que ele presidia, numa audiência pública que debatia justamente a liberdade de expressão em sala de aula. Vamos ouvir. Eu tive a hombridade de sair do Brasil quando eu não conseguia conviver com golpistas. Vocês estão se submetendo a isso. Eu não me submeto a ser dirigido por um golpista. Como vocês acham que eu sou, eu suspendo a sessão. Vamos garantir as falas. Que um dia vocês sejam tão duros também quanto os corruptos que destruíram vocês. Que eu tive a... Uau! Senador, eu nunca tinha visto o senhor bravo antes. Nunca tinha visto o quê? O senhor bravo. Nunca tinha visto bravo, tava na hora. Não, porque até a hora que eu achava que o senhor tinha que ficar bravo, o senhor ficava ali com calma. Eu ficava até com raiva de ver o senhor calmo. Várias vezes. Com raiva da minha calma, então agora você já não está mais com raiva de mim. Mas agora eu já fiquei calma de ver o senhor com raiva, mas tá vendo? É preciso esclarecer que mesmo bravo, o senhor manteve a educação, né, senador? Classe. Em nenhum momento o senhor perdeu a classe. É um reitor. É um reitor esse homem. Tá acostumado a lidar com criança, né? Né, senador? Só que ali não era criança, não. Era um bocado de marmanjo. E umas moças também. Agora, senador, eu não consigo muito entender, assim, esse tipo de comportamento que não é o do diálogo, que não é o do debate, é o de tentar humilhar e inviabilizar a atividade do outro. Ganhar no grito, né? Não é... Ganha o quê? O que eles estão ganhando com isso? Nada, mas eles acham que paralisar uma sessão ou atrapalhar o trabalho é ganhar. Olha, eles vieram aqui com uma intenção até correta, de barrar um projeto de lei que tenta criar uma mordaça na sala de aula, com a ideia de que a gente tem que ter escola sem partido. No final, terminaram dando razão ao pessoal que está com esse projeto, porque, na verdade, eles demonstraram que não estão tolerando outras ideias. Eu sou contra essa proposta de escola sem partido, mas sou tão contra esta como a ideia de escola com um partido único. Nós precisamos ter uma lei que diga a escola tem todos os partidos, todas as ideias, todas as religiões dentro dela. Então eles terminaram dando um argumento a mais para os que defendem a escola sem partido, porque eles podem dizer, olha aí, quando a gente quis debater o assunto, eles nem deixaram debater. Esse é o problema, que eu acho maior, porque o meu relatório tende certamente a ser contra o projeto de escola sem partido. E eu vou ter que colocar no meu relatório que não deixaram haver o debate sobre essa ideia. Mas o senhor sabe, senador, assim como o senhor, na teoria eu sou contra. Aí, por causa de adolescentes que tem na família escrevendo umas coisas no Face que eu achei muito superficiais, intolerantes e cheias de clichês que parece assim, sabe aquelas palavras de ordem dos anos 70? Achei uma coisa meio envelhecida, fui ver livros deles. A questão é, essa escola, assim, eu não gosto muito do projeto, principalmente aquela parte do cartaz, sabe? Que tem que colar. Eu acho meio babaca. Mas
eles estão sendo doutrinados politicamente com um realismo fantástico. Se eu mandar para o senhor o que alguns livros de escola ensinam sobre o impeachment do Collor, que o senhor viveu, eu não sei em que planeta as pessoas coletaram informação. Sobre o Mensalão, que eu cobri como repórter, tem livros que dizem que foi um golpe contra o governo popular, papapá. Dizem que foi uma armação das elites. Tem livro que está dizendo isso. Eu não acho que esse projeto seja o remédio. Não acho. Mas eu acho que a gente está aqui nós semeamos intolerância. Por isso que eu tenho dito que esse projeto, que eu não tenho simpatia, ele tem um papel positivo. É quebrar o tabu de que não devemos discutir essa ideia. Na verdade, são algumas ideias. Primeira ideia, quem é que tem deve ter mais influência pedagógica sobre uma criança? A família ou a escola? Quem é que prepara melhor uma criança para o futuro? Por um lado, os pais, do ponto de vista religioso, por exemplo. Mas do ponto de vista da criança se adaptar ao mundo que vem aí, os pais, como eu, tendemos a ser conservadores em relação ao mundo que vem aí. Aí os filhos ficam caretas, ficam ultrapassados. Segundo, a relação entre crença e ciência. Claro que tem que se respeitar todas as crenças religiosas, mesmo quem acha que, para mim, é algo inimaginável hoje, que é o chamado criacionismo, ou seja, rejeitar a ideia da evolução das espécies biológicas. Mas eu acho que tem direito os pais a dizer: eu quero que se fale nisso. Eu diria, fale não como ciência, fale como uma questão de fé religiosa. Sim. Como relacionar fé religiosa e ciência é um ponto. Então, essa lei pode nos permitir ter esses debates. Mas, para isso, precisa haver liberdade. E hoje não houve liberdade para isso. E também, assim, essa coisa de você criar uma identidade que tem que ser firmada numa convicção. Essa coisa do monopólio da virtude, sabe? Que só quem tem determinada ideia é virtuoso, que não há virtude em quem está do outro lado. Eu acho que isso emburrece demais. Isso não contribui, isso não forma bons cientistas, isso não forma pensadores, mas isso forma uma massa de manobra grande e interessante para partidos políticos, né? Para um ou outro partido. Então tem que ter uma maneira de quebrar a escola como instrumento de doutrinação. Mas não pode fazer a escola como uma casa fechada, isolada, temendo os partidos. A gente não pode fazer com que os professores temam ser demitidos por uma ideia. Não é possível. O professor ser demitido por uma ideia só em ditadura. E do jeito que está a lei, o professor pode ser demitido, sim. Do jeito que está a proposta. Eles vão colocar um cartaz na frente, na entrada de cada sala de aula, e quem não seguir aquilo está fora da lei. Ou seja, pode ser demitido. Isso não é possível. Isso é absolutamente antidemocrático e antirrepublicano. Ainda mais no mundo em transformações tão rápidas. Sim. E falta de respeito, porque pelo que está escrito, você vai ter que colocar debaixo do tapete uma realidade de hoje, que é a realidade dos gêneros, é a realidade das orientações sexuais. Tem uma frase que o professor disse hoje, tem que levar em conta, se não me engano, a biologia do homem e da mulher. Como se um homossexual não tivesse a biologia masculina ou a biologia feminina. Eu acho que tem concepções muito equivocadas nesse projeto. Agora, mais equivocado, eu não queria aceitar debatê-lo. Eu acho também. E eu acho que também na verdade, o senhor vê, né, senador, o que é a vida. Até esses episódios desagradáveis, a gente sabendo olhar pelo ângulo correto, dali tira lições. É verdade. Não Isso de hoje permite uma lição de que, de fato, é verdade, tem um sectarismo e um monopólio de ideias que não quer ouvir outras.
É verdade isso. Nesse sentido foi até bom, viu? Foi pedagógico. Foi pedagógico. E mostra que é preciso se ouvir todo mundo. Não se pode tolerar a volta da censura. O projeto de lei do Escola Sem Partido, eu acho que tem um conteúdo de censura. Mas ficar vaiando quem defende o projeto da Escola Sem Partido é uma censura também. Sim. Agora, tem uma coisa, senadora, assim, pela minha história de vida, pela minha especialização profissional, não em jornalismo, pela minha especialização profissional, eu sou uma defensora intransigente do direito da criança e da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E eu queria ler para o senhor o inciso 3º do artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz: aos pais pertence a prioridade do direito de escolher o gênero de educação a dar aos filhos. Se a escola pública dá ao meu filho um gênero de educação diferente daquele que eu escolhi, se ela partidariza a educação do meu filho, isso é uma violação dos direitos humanos meus e do meu filho. Mas aí eu vejo até de uma maneira mais radical. Escola pública não tem que dar orientação religiosa de nenhum tipo. Nem religiosa, nem partidária, nem nada. Nem partidária, obviamente, também. A escola pode ter curso de história das religiões. Algo amplo, né? Hein? Nem sei, viu, senador, História, porque tem uma igreja em cada esquina que dá um curso melhor, sem custo pro Estado, Mas e eu só escolho dá a uma igreja que eu religião. quero. Não, mas aí eu entendo o que o senador quer dizer, no sentido de que seja algo amplo, um conhecimento amplo que dê a opção de você saber o que aquilo existe, mas que não seja uma doutrinação, né, senador? História das religiões, não é de uma religião. Sim. Eu acho que é fundamental para a formação de uma criança saber o que é bem budismo, zoroastrismo, os cultos afro-brasileiros. Eu acho importante ter esse tipo de debate, de conhecimento nas escolas, sem tentar doutrinar nem fazer proselitismo. Isso é papel de padre, de pastor, de feiticeiro, de monge. Isso faz parte da cultura de cada família, e a liberdade religiosa também faz parte da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Está nos direitos humanos. É um direito que eu tenho. E vou mais longe. Eu acho que nos cursos de história das religiões deve-se, sim, falar do ateísmo, para que as crianças saibam que existem pessoas sérias, decentes, que podem não ter religião. Mas a escola tem que mostrar, assim, tudo o que existe, falar dos fatos. E eu acho que incentivar a curiosidade, a pesquisa. O que a gente está vendo como resultado, a não abertura de ouvir o outro, doutrinação, intolerância, desapego aos fatos. Eu não acho que isso é um bom caminho, senador, para nenhuma profissão. Como é que uma pessoa quer ser um bom contador com desapego aos fatos? Tem que ser com fatos, mas a história, que eu digo, da religião, é feita de fatos. Sim. Eu acho que pode falar assim da Bíblia, do Corão, da Torá, falar dos textos sagrados para que as crianças saibam. A maioria não vai nem escolher religião por causa disso. Vai escolher religião por causa do pai, da mãe, do padrinho, da madrinha, de um padre que conheceu, de um pastor. Mas fica sabendo, é a cultura geral. A escola tem que propiciar cultura geral. Entra na cultura geral o conhecimento das religiões e de seus livros básicos. E, de repente, da política, o que é o liberalismo, o que é o marxismo, o que é o socialismo, o que é, mas não o que é melhor que o outro, não o juízo de valor. Política entra de duas formas. Primeiro, pela história. E segundo, pela curiosidade momentânea dos temas em debate. Eu acho que os professores não devem fugir dos temas em debate. Ou seja, um aluno pergunta, professor, o que o senhor acha do impeachment? Aí o professor pega os livros dele e sai correndo com medo da lei da escola sem partido. Não está direito. Agora, a escola, sabendo que um professor defendeu o impeachment, eu acho que deveria providenciar a oportunidade de um que fosse contra, para que os alunos possam ter uma chance. Alguma coisa melhor do que isso. O professor diz, olha, em vez de ouvir minha opinião, eu vou propor ao diretor um debate
no auditório da escola, Sim. com políticos de um lado e do outro, de todos os partidos. Aí leva o debate para que as crianças discutam, ouçam os debates. Aí não precisa nem ser o professor. Eu acho, em pensar em construir, dar elementos para que a criança aprenda a pensar, aprenda a questionar. Exatamente. Não tentar passar os meus valores para outra pessoa, tentar fazer com que a outra pessoa aprenda a formar os seus valores de uma forma sólida, né, senador? Exatamente. Tem que criar uma ética. Que não é sinônimo de religião. Os religiosos acham que não existe ética sem religião. Nem todos. Eu sou religiosa e eu acredito que há ética sem religião, bem. sim. Isso, claro que tem. Não, mas como há religião sem ética. A religião sem ética também. E há ateus com ética. Há de tudo. Há de tudo. Eu acho que Deus criou o mundo com de tudo e nós vamos morrer sem ver tudo, senador. O que nós vimos do Renan ontem? Nós vamos ver de tudo, senador, ainda. E a questão é, nós temos que aprender a conviver com a diversidade de tudo que a gente vê. Como não tem ainda rádio sem partido, já que você falou no Renan de ontem, você está falando na ideia de que a presidente não perde os direitos, é isso? Estou falando na ideia de fatiar e o plenário não decidir sobre o fatiamento. Eu achei isso um vazare, se eu me permite. Não decidi. Mas deixa eu dizer aí a minha posição. Diz então. Antiga, muito antiga. Eu defendo que deputado e senador tem que caçar seus deputados, seus colegas com desvios éticos. Mas eu não defendo caçar os direitos políticos. Eu defendo caçar o mandato. Você caça o mandato, mas na próxima eleição, deixa o eleitor decidir se quer ou não. Por que a gente caçar por 20 anos? Ou por 10 anos, ou por 5 anos, ou por 8 anos? Deixa o eleitor. Está todo mundo preocupado com Eduardo Cunha. Esse Eduardo Cunha já devia ter sido caçado há muito tempo, já que os eleitores do Rio elegeram que não deviam ter eleito. Mas agora, se a gente caçar, não tem por que caçar o direito de um eleitor votar nele, não. Nesse ponto eu tenho uma pessoa muito diferente de todos. E é muito antiga. Eu acho que a gente caça o mandato, não caça os direitos. Não é por causa da coisa da aposentadoria, não. Porque, aliás, o senhor nem topa receber todos os salários a que tem direito, porque... Não, aposentadoria é outra coisa. Aí devia cortar mesmo a aposentadoria, como devia cortar dos juízes, que são demitidos por falcatrua e ficam com a aposentadoria integral. Isso eu sou contra. Não só juiz, Ministério Público, Defensoria. O cara pode matar uma criança na TV ao vivo, ele é demitido, mas ele rouba, mantém os direitos. Continua ganhando integral. E esse auxílio moradia deles de 4 contas aí, o senador... Também é uma vergonha agora, isso aí, eu acho também. E alguns deles que estão querendo R$1.000 por mês para a escola do filho. Em vez de cuidarem da escola pública dos filhos do povo, querem receber uma ajuda para seus filhos na escola particular. Então, aquilo de ontem, de dizer a Dilma fica com os direitos, eu votei a favor. E estou tranquilo. Aliás, eu disse porque tem dúvidas, sim, sobre a gravidade dos crimes. Houve crime, tem dúvida. Mas na dúvida eu fico com o meu país. Então é melhor que ela vá embora. Mas na dúvida eu fico com o réu. Eu não fico com o meu país. Na dúvida, pró-réu. Na nação, pró-Brasil. Tá entendendo? Então eu confesso que eu tinha perdido, acho que metade dos meus eleitores porque votei pelo impeachment. Agora eu perdi a outra metade porque votei para que a Dilma vá embora para casa sim, porque ela ia destruir o Brasil, mas que se daqui a 2 anos os gaúchos quiserem elegê-la, elejam. Que ela possa estar, e sobretudo que possa ter emprego. O Brasil está tão carente de mão de obra que ela tem experiência, deixa ela arranjar um emprego. Então isso daí está me custando muito, porque as pessoas querem, não é tirar a presidente, as pessoas querem tirar a presidente em vingança contra tudo que ela fez de ruim. Eu quero tirá-la, mas sinceramente não tenho o menor instinto de vingança contra ela. Nem contra ninguém, felizmente. Uau! Vamos encerrar desse jeito. Tá bom, olha, um grande abraço, hein? Valeu, obrigado, viu, senador? Um abraço. Um beijo. Um grande abraço, para você também.